é longa a sua história, não dá para resumir num podcast, não dá para falar, mas você vai resumir um pouco assim da sua trajetória de vida, né? Tanto pessoal como profissional, para a galera que estiver em casa já sabendo um pouco da sua vida, né? Olha, eu sou estudante da área de tecnologia da informação. Eu vim de lá, né, dessa área. Então, eu acredito que devido a essa parte da tecnologia da informação, sistemas para internet, sempre fui voltado dessa área, né? Eu sou, desde molequinho, eu estudei informática, sempre fui envolvido nessa área. Então, eu fui aquele cara que consertava o computador do tio, da tia, da prima, do Entendi. parente, do vizinho. Então, eu sempre desenrolei nessa área de informática e acho que daí veio o gosto pela parte mais complexa do carro, que seria a injeção eletrônica, né? Mas eu vim dar essa parte lá da injeção eletrônica. Devido a isso, na época, voltando um pouco lá atrás, meu pai tinha uma frota de carros, a gente tinha alguns carros, e eu rodava de táxi, no princípio, né, que a gente não tinha tantos carros, eu rodava no táxi, depois meu pai tinha uma frota de carros, e eu comecei a fazer a gestão desses carros. E nessa gestão eu fui aprendendo várias coisas ali e tive que aprender sobre mecânica, né, para poder fazer a gestão dos carros. Afinal, né, eram vários carros. Ah, no começo a gente consertava os carros em uma oficina de um parceiro, né? Meu pai tinha um colega que tinha uma oficina e como a gente tinha poucos carros, a gente consertava os nossos carros lá nessa oficina dele e tal, fazia toda a manutenção. E ali eu tava sempre junto, né? Mas tipo, sempre tinha um mecânico, né? Eu nunca era o mecânico, eu sempre era o cara que tava ali dando um auxílio, aperte aqui, fogue ali e tal. E eu fui tomando gosto por aquilo, fui aprendendo cada dia mais, estudando sobre a mecânica para fazer uma melhor manutenção dos nossos carros nessa época. Aí foi quando a frota de carro, graças a Deus, né? Ela foi aumentando e a oficina do colega ela já não suportava mais a gente e os serviços dele, né? Ele tinha o serviço dele e ainda juntava os nossos carros, acabavam, vamos dizer, superlotando a oficina do rapaz e atrapalhava um pouco o fluxo. Aí mais uma vez, né, graças a Deus, devido a esse empecilho, aí meu pai decidiu, na época, alugar um local para a gente trabalhar. A gente alugou um local, depois meu pai comprou esse local, o imóvel, e dali foi montada a primeira VK. Nesse primeiro momento eu não fazia parte da parte da oficina, eu continuei na parte da gestão dos carros. Aí nesse primeiro momento a oficina trabalhou um tempo só com meu pai à frente, na época, mas era só tomando conta dos carros dele, não era uma oficina aberta ao público, né? A gente era uma oficina fechada, só para a nossa frota, Entendi. vamos dizer assim. E depois meu pai já não conseguia administrar e colocou meu irmão. Aí meu irmão ele virou o administrador nessa época da oficina e o mecânico também, né? Você conhece também o Igler? Isso Então, que ano, mais ou menos? rapaz, isso tem uns 9 anos atrás, mais ou menos por aí, eu acredito. Se tiver mais, é mais um pouquinho ou menos um pouquinho, mas é entre 8 e 10 anos atrás. Aí, nessa época foi meu irmão, ele tomou conta da oficina e tal. A oficina, depois ela começou a ganhar corpo, né? Muita gente tinha curiosidade de como é que esse carro quebrou hoje de manhã e agora de tarde o carro já está pronto na rua. É muito rápido O tempo. essa manutenção, mas era rápido porque a nossa oficina trabalhava só para os nossos carros, então era uma coisa dedicada, né, ali. E a gente fazia meio que pit stop mesmo, né? Parou, desmonta aquela peça completa, coloca outra. Ou seja, os carros eram tudo de uma marca só? Ou... A maioria, a gente tinha vários. A gente tinha, vamos botar lá, 2 da Volks, mais 3 da Fiat, mais 3 da GM. Então eram assim, 2, 3 entendi. de cada. Então era mais fácil de você fazer a manutenção e a gente já tinha as peças guardadas daqueles carros, já para visando isso. A gente sabia mais ou menos o que dava de defeito ali nos carros, né? Tinham defeitos que passariam muito tempo, mas a maioria a gente já tinha estocado para poder dar velocidade, porque como eu disse, né, eram carros para locação. Então se esse carro passasse 2, 3 dias na oficina, a gente perderia 2, 3 dias de locação. Então foi uma coisa da época, né? Ali a supervisão do velho era sinistra, porque o velho era desenrolado. Aí a gente conseguiu lucrar um pouco mais, porque a gente diminuiu o tempo do carro na oficina. Isso. E a gente barateou a manutenção. Então a gente conseguiu, né, fazer com que a empresa rendesse um pouco mais.
Isso foi dando frutos, a gente foi E mão de evoluindo. obra, A gente tinha aí uma vocês equipe. mesmos, no Não, a caso. gente tinha uma equipe já, tem já. Quando a gente abriu com equipe já. Já tinha um mecânico, já tinha um auxiliar, já tinha um cara que fazia a parte da chaparia, se um carro topasse alguma coisa, amassasse. Então a gente já tinha. Depois, várias pessoas começaram, tipo, leve meu carro, veja lá, uma vaguinha. Aí começou a levar o carro do Ivanilson, do outro, do outro, do outro. Aí a gente daqui a pouco tinha mais carros de clientes do que propriamente os nossos, porque como os nossos faziam a manutenção certinha, eles não quebravam tanto assim. Então tinha dias que não precisava, né? Tinha dias que precisava da manutenção. Mas aí depois começou a ter vários carros. E foi quando, nessa época, teve a chegada do Uber. Aí chegou o Uber, ficou aquela coisa bagunçada, várias locadoras começaram a abrir Soltar, locação, carro de qualquer jeito. Aí várias outras pessoas começaram a montar frotas menores e fazer locação.